parecia sim a nascer no palácio de um rei, ou a vir ali de onde estava Faraó, a estar envolvido no meio dos grandes. Parecia que seria assim, mas Deus, quando Ele opera, a perfeição dele no início parece que não é tão perfeita. E enviou Deus a Jesus, o seu filho, e escolheu os seus pais. Quando todos pensavam que os pais do Messias seriam um rei, uma rainha, foi quem? Foi José e Maria. Maria e José. Quem eram José e Maria? Maria e José? José era carpinteiro. E Maria? Maria não tinha profissão. A palavra não fala. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu de que o homem esperava, dentro da sua visão, algo grande. Mas o grande que é para nós não é grande para Cristo. E ali nasceu o Messias. Não tinha nenhum de morar. Estava ali foragido. Como assim? O seu pai levou a sua esposa, Maria, para ter o seu filho, o vosso filho, distante daquele que queria o matar. Como pode o filho do rei, o rei que estou a falar aqui é o Deus, o rei dos reis, como pode o filho de Deus ser foragido? Como pode o filho de Deus nascer no meio de um povo tão pobre? Como pode o filho de Deus vir de uma maneira totalmente diferente daquilo que estava esperando o povo judeu? Olha, diz a palavra do Senhor que os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. O que fazer? Presta atenção. A perfeição no início parece que não é tão perfeita. É a própria vida de Jesus que eu estou aqui a falar a vós. E aí o tempo foi passando. E o que aconteceu? Dia após dia estava ali Deus a fazer-se cumprir toda a sua promessa. Mas Jesus, como poderia parecer? Como poderia se destacar no meio dos grandes, se ele não era grande? Estava esperando o grande Messias. Estava esperando o Filho de Deus. E como poderia eu saber que Jesus, o filho de José e Maria, era o Filho de Deus? Quem era Jesus? Ele não era grande aos olhos do homem, não. O que é perfeito no início parece não ser tão perfeito. Presta atenção nesse mistério. E quem era Jesus? Ninguém o conhecia. Como seria ali concretizada a palavra sobre o Messias? Olha, o poderoso e o glorioso estar aqui a nos falar que o perfeito no início não parece ser tão perfeito. O tempo foi passando. E o que aconteceu? Todas as vezes que o Senhor, o nosso Jesus, abria a sua boca santa, fazia toda a diferença. E o que saía de dentro dele, o que saía de dentro do Senhor, pela boca santa dele, chamava atenção. Chamava atenção. E assim o povo começou a se admirar, com palavras diferentes, com palavras firmes e fortes, palavras firmadas na verdade, que chamava a atenção e trazia segurança a todos aqueles que começaram a ouvir. E o bem que esta palavra os fazia, eles passaram ali a seguir a Jesus. E quem era Jesus? Jesus, Filho de Deus, nascido aqui nesta terra, ali com seus pais José e Maria,
Maria e José. Quem era Jesus? Jesus não era grande. Jesus, ele era pobre. Como se destacar? Como assim Deus fazer a sua verdade assim operar? Se o grande só poderia sair dali, do meio do rei, de uma rainha, dos palácios, como poderia se concretizar a promessa feita pelo Messias? O que Deus determina, determinado está. Você não dá nada por você, mas muitos não davam nada, nem por José, nem por Maria. Mas foi ali que Deus escolheu para trazer o grande Messias. E hoje Ele fala para você e fala para mim, através deste lugar, que o que é perfeito no início de tudo parece não ser tão perfeito. E que por isso que muitos têm perdido a bênção, por não ter a paciência de neste Deus esperar. Há tempo e modo para todas as coisas. O perfeito está aqui, grandemente a nos falar. Dorou e que estai. Quando ele gandola sombriante ela faz sobrecanto e a dizer o que ele já falou aqui em Eclesiastes, capítulo 8. Quando tu libre combrestear. O que ele fala? Ele fala que no capítulo 8, versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Mas, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Quem poderá compreender os desígnios do Senhor? Quem poderá imaginar o que Deus determinou para a bênção te entregar? Estava ali o tempo e o modo, assim foi conduzindo Deus a tudo o que Ele determinou para fazer-se cumprir através do seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Salvador, toda a promessa, todo o seu propósito. E Ele cresceu, tornou-se um varão glostai. Um varão o quê? Um varão tremendo, valoroso. Mas é tão interessante a palavra do nosso Deus, que Ele escolheu a 12 homens, conhecido como os 12 apóstolos, para estarem junto com Ele a propagar as tão bênçãos barrai, as grandiosas bênçãos de Deus. E outra coisa interessante é que se você pegar e ler esta palavra atentamente, você vai perceber que apesar dele ser o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general de guerra, o lírio dos vales e a rosa de Saron, ele era igual a todos aqueles que o arrodeavam. Como assim? Qual era o semblante de Jesus? Como Jesus se portava? Como Jesus se vestia? Eu tenho a plena certeza que se ele chegasse agora em tua frente, você não ia dizer que ele era o Messias. Como assim? Olha, Jesus, ele peregrinava, ele muito mais viajava, era andando, viu? Pegava barco, navio, quando era necessário. Barco e navio, o barco é um navio grande, e assim ele transportava-se de um lado a outro. Mas ele andava pelo deserto, ele andava pelos montes, ele andava sempre arrodeado, não somente dos 12, mas de uma grande multidão. Que pastor de Fai, que semblante era aquele? Quem era Jesus entre aqueles? Jesus, ele era igual aos seus discípulos. E Jesus, ele não se portava diferente de ninguém. E Jesus tinha uma marca, ele era tão humilde. Jesus, ele agia diferente de que muita gente aí tem agido, por se achar que é grande. Eu tenho aprendido com meu Deus. Andasterrai. O que, pastora Magdail? Olha, o meu Senhor, ele tem me ensinado, dia após dia, dentro desta palavra, que ser líder
não é ser melhor do que ninguém, mas ser líder. É você sempre mostrar o bem às pessoas, com humildade, com simplicidade, não se achando acima daqueles que poderiam ser menores do que você. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. O grande é o Senhor Jesus, e Ele diz que é o menor dos menores. E quem somos nós para acharmos que somos os maiores dos maiores? Não. Como diz o nosso irmão Abraão, nós somos pó e cinza. Do pó viemos e ao pó retornaremos. E qual é a lição que o nosso Deus nos dá? O próprio traidor, Judas Iscariotes, quando chegou no momento de entregar a Jesus ali aos soldados, teve que ter uma senha. Eu vou dizer a vocês que era uma senha, para que eles soubessem quem era Jesus ali no meio daqueles discípulos. É porque Jesus portava-se igual ao homem, na simplicidade daqueles que ele ali vivenciava, dia após dia. Uma vida que ele não veio para gloriar-se nas riquezas, para gloriar-se com status, mas ele veio para mostrar a diferença do amor que havia em seu coração. E este amor que fazia todo o milagre da transformação na vida de todos aqueles que ouviam aquela palavra que saía da boca de Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Olha, Jesus está aqui para dizer a você, para dizer a mim. Tomemos Ele como espelho. Tomemos a Jesus como lição. Ele é o mestre dos mestres. Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle. E sei que você está sentindo a presença dEle aí onde você se encontra. O que é? Olha ali. A senha que Judas Iscariotes ele usou foi o beijo. Eu vou beijar o rosto dele. E esse saberás que é Jesus. Jesus. E ele foi e beijou, para que os soldados pudessem ali prender ao nosso Salvador. O que é perfeito no início parece não ser tão perfeito. A caminhada do Senhor Jesus, dentro de todo o que sai, de tudo que Deus tem determinado. Uma caminhada feita de altos e de baixos, na visão do homem, mas perfeita na visão de Deus. O que é perfeito no início parece não ser tão perfeito, mas uma história ela começa com o seu início, tem o seu desenvolvimento e tem o seu fim. E é isso que nós temos que saber esperar. Toda a história se completar. Para quê? Para que venha assim a entendermos, a compreendermos o quanto é glorioso servir a este Deus que jamais há de falhar. No momento mais difícil de sua vida, no momento que Jesus sabia que iria ser preso, ele estava ali com seu coração aflito, a buscar ao seu Pai, Deus, em oração. E às vezes que ele chegou aos seus discípulos, ele pedia-os para que orassem. Jesus encontrou-os dormindo. E ali com toda certeza Jesus sentiu-se só. Como você tem se sentido só aí nesta prova. Jesus estava sempre rodeado dos seus discípulos, mas nos momentos mais difíceis, aquele momento de dor, de dores, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Ele chegou diante do seu Pai. Oh, meu Senhor. Ah, meu Senhor. Passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Ele como homem, ele como carnal que estava aqui, neste corpo corruptível que temos, ele sentiu ali temor,
Ele sentiu ali tremor, mas ao mesmo tempo ele disse: se for da tua vontade, meu Senhor. Se não for, eis-me aqui. É o que nós temos que fazer. Jesus temeu, mas ele não deixou que o temor o paralisasse, o desanimasse. Ainda que não contasse naquele momento difícil com os seus discípulos. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que os discípulos, eles evacuaram. Eles sumiram, ficaram acompanhando quem? João de longe. Pedro negou a Jesus. Os outros de longe estavam a observar. Nessa prova que você está a passar, você está contando tão somente com Deus. Quem não abandonou a Jesus foi Deus, o teu Deus, o seu Pai. Com Ele você tem contado, e eu sei que você continuará a contar. O que é perfeito no início de tudo parece não ser tão perfeito. Este é o operar de Deus. Vou concluir aqui este mistério. Andar lá bastou. É bom sempre estarmos debaixo da brecha. É bom sempre sermos direcionados pelo Espírito, porque as coisas do Espírito discernem-se por si mesmo, pelo próprio Espírito. Não é o homem que compreende as coisas de Deus. Quem pode compreender o que Deus está a proceder, como Ele está a proceder, o que Ele reservou, o que Ele está a fazer, não compreendemos. Mas não podemos deixar de confiar no que Deus está fazendo. Foi o que Jesus fez. Ele prosseguiu, porque Ele sabia que a promessa era maior. Ele sabia que devia obediência ao que o seu Pai tinha ordenado a fazer. E no momento de dores, de todo o seu sofrimento, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou assim para o seu Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes, nos nossos momentos de dores, nós pensamos que Deus não é conosco. E ali a angústia bate no coração, a tristeza tenta avassar, a tristeza tenta assolar a nossa vida. E Deus está a nos falar aqui profundamente, a nos dizer que são momentos que nós como homens passamos, mas queremos sobreviver a tudo isso. Porque quem tem a Jesus no coração tem tudo. E mesmo nestes momentos de dores, esses momentos difíceis que Jesus passou, Ele foi até o fim. E o propósito do seu Pai chamado Deus se concretizou. Por quê? O que é perfeito no início de tudo parece não ser tão perfeito. A conclusão da história da vida de Jesus, muitos criam que Ele era o Filho de Deus, mas também tinham aqueles que não criam. E aí, Jesus ali inspirou e expirou. Morreu. E ali Deus deixou bem claro que aquele que estava sendo crucificado era o Filho de Deus. A morte, com a morte de Jesus, parece que ali tudo tinha acabado, tudo tinha terminado. O que é perfeito parece não ser no seu início muito perfeito. O que você está a passar parece que não é perfeito, e sim perfeito. Mas Deus, Ele começa a operar assim. Ele começa a trabalhar assim. E o que concretizou-se? Morreu Jesus. Com 3 dias de morto, Ele ressuscitou. Diz a palavra do Senhor. E ainda passou
40 dias conosco nesta terra. E mostrou ali que nem a morte pôde o vencer. E mostrou ali, até para os seus próprios discípulos que não estavam a crer, que era Jesus Cristo, o Messias, que estava a reviver. Eu estou a te falar que nem mesmo a morte pode vencer a este Deus que fala para você. Nós, diz a palavra do Senhor, precisamos ainda vencer a morte, mas eu estou falando daquele que venceu a morte e que ressuscitou e que hoje vive está, e que a conclusão de toda essa história foi perfeita, e que hoje eu estou aqui como serva e como porta-voz deste Deus que está a nos falar perfeitamente de que Ele tem não mais somente aqueles 12 discípulos, um morreu, que foi o traidor, se matou, não somente aqueles 11 que ficaram. Depois veio e assumiu o lugar de Judas Iscariotes, Matias. Ficaram os 12. E assim foi crescendo a obra. E assim hoje eu estou aqui, assim como muitos, a proclamar a palavra deste Deus, deste Jesus, que tenho como espelho, que tenho como referencial, que tenho como tudo para a minha vida, e que por isso estou aqui, dia após dia, a dar a cada um de vocês o exemplo, a força, a perseverança, o esforço, o amor deste Deus, que tudo fez pelos seus. Qual pai poderia dar o seu único filho por amor a um povo rebelde e contradizente? Quantos deram as costas a Jesus? Quantos zombaram de Jesus? Até no momento que ele estava ali passando por dores. Jesus poderia abrir a sua boca e dizer bem assim ao seu pai: Pai, não vale a pena. Pai, não vale a pena. Eles não merecem o teu amor. Mas Jesus, ele não falou isto. Jesus, ele perseverou e disse: vale a pena sim. Ele é aquele Deus. Jesus deixou as torrai, perdeu-se uma. De 100 ovelhas, uma se perdeu. E ele deixou as 99 e foi atrás daquela única ovelha perdida, mostrando a mim e a você que o amor dele vai bem mais combastar, e o amor dele é bem maior, e vai além do que o que possamos imaginar. Jesus é este Deus que nos ensina o amor. Amor este que muitos esqueceram. Até aqueles próprios que dizem que servem a Jesus quando não servem. Porque quem serve a Jesus tem que mostrar a diferença. E tem que ter este Deus como referencial. E tem que agir com a atitude de Jesus. E tem que ter os traços de Jesus. E tem que andar nos caminhos de Jesus. E assim conquistar tudo que Jesus deixou aí para conquistarmos. Jesus diz que podemos fazer obras maiores do que a que Ele fez. Mas estamos aqui. Estou aqui a glorificar, a exaltar, a engrandecer o nome deste Deus que eu sirvo e que prego de coração condensai, de coração aberto, feliz e contrito na presença de Deus. De que o Deus que eu falo para você, Ele vive está, e que Ele está a contemplar as tuas dores. E se você crê nesta palavra e você não aceitou ainda Jesus, abra a tua boca e confesse agora que Ele é o teu único e verdadeiro Salvador. Abra a tua boca e diga assim agora: Jesus Cristo, eu quero te aceitar
como teu Mastai, como meu único e verdadeiro Salvador da minha vida, da minha alma, do meu espírito. Jesus, a conclusão de toda a sua história é perfeita. É melhor do que o que podíamos imaginar. Na nossa história, quando ele morreu ali para nós, tudo ali se acabou. Ali seria o fim. Mas a história com o nosso Deus, ela é assim. O homem tenta dar um ponto final. Quando você diz que agora não dá mais, e que agora tudo se acabou, Jesus vem e te diz: agora é que começou. Porque a morte veio para a verdade ressurgir. E ninguém nunca mais poder impedir o que Deus veio fazer aqui, que foi salvar a você e a mim. Esta é a palavra do Senhor. A graça e a paz dele nos bastará.
Estamos apresentando... Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta. Programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe. 3234-3232. Direção Pastora Magdail Torres. Estamos de volta com o programa Palavra da Resposta. São exatamente 22 horas e 52 minutos. Temos ouvinte no ar. É Carlão, não é, Carlão? A graça e a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite, amada pastora. Pode falar, você manda. Obrigado, com imensa alegria, né, no coração. A satisfação é toda minha. Aqui também, pastora. E quase que não pegaria mais a sua mensagem verdadeira, a mensagem que edifica. Amém. Que é a mensagem que salva a vida, né, nesse instante. Muita gente precisando, não só em Sergipe, em nossa Aracaju, como além fronteiras. É verdade. E a minha alegria maior de ter ainda conseguido ouvi-la, inclusive na palavra da mensagem, porque quero pedir nas suas orações posteriores, sim, e já a anterior, e doravante, que abençoes o matrimônio que acabei de assistir hoje à noite, sim, do querido delegado de Polícia Civil do nosso estado, Dr. Tiago Lustosa Luna de Araújo. Certo. E a esposa? A Ana Carla Brito Azevedo. Ele, pernambucano, né? Da querida Grande Recife. Certo. E que está há alguns anos em a nossa Aracaju, nosso Sergipe, que foi concursado e aqui aportou e presta serviços à sociedade sergipana. Certo. E ela é uma filha da cidade de Dores, do interior sergipano, de família também bastante conhecida em Nossa Senhora das Dores, e que... Vamos orar, viu? E que estão familiares alegres com esse matrimônio na noite de hoje, e que doravante serão casal para Cristo, né? Certo, a Silvana Ramiro já anotou aqui no caderno de oração e nós iremos orar, viu? Com fé em Jesus, que Deus abençoe e ilumine os passos dele. Amém. Ele que deixou Recife, mas Recife tem um grande intercâmbio com Sergipe, já que foi lá que Tobias Barreto de Menezes, ilustre sergipano, ditou cátedra, né? Na Faculdade de Direito de Recife. Então Sergipe é muito irmanado ao povo pernambucano. É verdade. Precisamos dar glórias e louvores a Cristo, Senhor Salvador. Muito obrigado, e a todos os seus ouvintes, sintam-se abençoados. Amém. Na sua mensagem maravilhosa da noite de hoje. Amém. Amada pastora. Um abraço ao querido irmão. É um prazer falar com o senhor. Tavares, né? Isso. E ao irmão dele, Luciano Tavares, que é um homem também com mensagens lindas para edificar o Evangelho. Um abraço. Um abraço, que Deus abençoe mais e mais. Muito obrigado pela participação do senhor. Olha, nós temos mensagens aqui, estamos chegando no final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de ler as mensagens que tem aqui no nosso blog. A mensagem, deixa eu ler aqui, a de Edemilde de Itabaiana. Ela diz assim: Pastora Magdail, o meu coração enche de alegria ao ouvi-la falando as palavras de Deus e transmitindo as suas obras. A palavra é abençoada de Deus, que Ele te ilumine sempre. Pastora, meu irmão Anderson não deu notícias ainda, estou desesperada, meu Deus. Olha, fique na dispensação do Senhor Jesus, estamos orando, certo? E pode ter a certeza que o Senhor, Ele vai concluir toda essa história, certo? Olha, de seu professor José Antônio, para a pastora Magdail, diz assim: a graça e a paz. A palavra de hoje me mostrou o meu verdadeiro caminho. Ao tempo em que peço oração para os meus filhos, Janderson, Jarleane e Jarlene, e meus netos Cauã e Maiara,
para minha esposa Zuleide e a todos os meus familiares. E por ti também, pastora. Muito obrigada, professor. E aqui, outra mensagem que é de Cauã Felipe, para a pastora Magdaí. Peço oração para minha mãe, Jarleane, e meus avós, Zuleide e Antônio. Meu tio Janderson, minha prima Maiara e tia Jarlene. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Eu quero mandar aqui, rapidinho, um abraço aqui para Audálio Alexandre Ramos, do Augusto Franco. Deus abençoe. Eu quero mandar também um abraço para Pernambuco. Opa, Pernambuco, que fica aí no centro. Deus continue abençoando mais e mais ao senhor. Ao professor José Antônio, a sua esposa, a professora Zuleide, e aos filhos Jarliane, Jarlene e Janderson. E aos netos Cauã e Maiara. Deus abençoe toda a família. Quero mandar um abraço também para Gildo Pernambucano. Manuel, Ninha, aí para o bairro América. E Francisca aí do Tijuquinha. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço também para Neide Teixeira aí de Lagarto, para de Osírio, para Auxiliadora e família aí no Bugio. Quero mandar também um abraço para o irmão Luiz, para a Cristina, para a Laurinha aí do Orlando Dantas. E que Deus continue abençoando também ao irmão Nininho e toda a família aí também no Orlando Dantas. No Santos Dumont, certo? Deus abençoe grandemente. Já chegou aqui nos estúdios, né? O radialista Edelvan. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Eu estou dando aqui um até logo, viu, gente? Não é tchau não, até logo, até daqui a mais tarde, viu? E estaremos de volta com o programa Palavra da Resposta. Vocês vão ficar muito bem acompanhados agora, certo? Com o programa Baile da Saudade, com o radialista Edelvan Oliveira. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente e até amanhã, em nome de Jesus. Um abraço. És o meu bem querer.